E eu falo de mim, né? Porque por conta de morar fora, o fuso horário, você trabalha de dia lá e o Brasil está dormindo. E quando lá está de noite, o Brasil está trabalhando. Sim. Então eu tive que trabalhar desse maneira. E não existe uma pessoa que trabalha de dia e de noite e não se estressa. Há um estresse de trabalho. E também, né, é por isso que eu me interessei depois pela medicina, porque a gente cresce. A gente fala por ser descendente chinês, a gente cresce com a medicina, né, no sangue, a gente fala. Porque faz parte da cultura, né? Então você tem isso então tem coisas formação. assim, ervas, fitoterápia, a gente fala assim, nossa, mas é tão natural, como que as pessoas não entendem? A gente entende. E a minha mandíbula caiu. Sim. Ou seja, imagina, uma mulher tem que fazer reuniões com a mandíbula. E essa dor, você não consegue nem dormir, nem mastigar, nem abrir a boca. Eu falei, o que eu faço? Se eu for para a medicina convencional, eles vão me engessar. Né? Eu me diagnosticando, não sei se realmente ia me engessar, engessar o meu rosto. Mas aí, como que o meu pai estava fazendo a medicina, né? Estava indo para o acupunturista. Eu falei assim, então, pai, pergunta se ele consegue colocar no lugar no mesmo dia, sei lá, qualquer coisa. Aí eu cheguei lá e ele falou assim, fique calma primeiro. Porque primeiro a gente chega ansiosa, chega com medo, o que será que pode acontecer? Toma um chazinho. Eu falei, eu não consigo tomar chá, toma um chazinho primeiro. Aí ele só fez uma pessoa que sabe Tai Chi Chuan, né? Ele fez, assim, nem encostou em mim. Aí a gente faz a parte a gente tirou o sangue através da orelha e só para ver como que a minha cabeça estava quente, porque o sangue espirrava. E foram algumas agulhadas, né? Que a gente sabe que não no pé, né? Tem um ponto. E a mandíbula voltou sozinha. Aí eu fiquei 3 dias tomando coisas mais líquidas, nada muito sólida. E eu continuei fazendo o meu trabalho. Então, você fala assim, poxa, a medicina funciona ou não funciona? Não, isso não tenho dúvida. A medicina chinesa ela é reconhecida exatamente pelos resultados que ela mostra, né? Então não tem como negar isso. Agora, e você está falando da Brasília, né? De Brasília, a lei com o vereador? Nós estamos vivendo um momento que eu diria, se a gente conseguir isso que a gente vem buscando, regulamentar o exercício profissional da acupuntura, né? Porque a gente tem uma regulamentação para a prática de acupuntura. Mas essa regulamentação, que existe um projeto de lei que começou lá com o Celso Russomano em 2013, se não estou enganado, 2013, então a gente já está com quase 20 anos aí de discussão, de debate. São vários projetos de lei, mas esse conseguiu chegar no Senado. Hoje nós temos o relator Eduardo Girão, senador Eduardo Girão, que é o relator desse projeto de lei que começou com Celso Russomano, passou por todas as etapas que precisam para se tornar lei e hoje está numa etapa final aí, né? Então, se a gente consegue, muito em breve, a aprovação, transformar esse projeto de lei em lei federal, nós vamos ter, se seguir o que a gente tem aí na íntegra, a lei como está hoje, não for alterado nada, porque também a alteração existe um certo limite, aí, porque tudo que foi discutido não pode ser alterado de forma radical. Nós vamos ter um conselho profissional de acupuntura. Então, isso, o que isso representa? Representa um marco importante na acupuntura do Brasil, né? Porque a partir daí nós vamos ter pessoas que conhecem a acupuntura, que vivem a acupuntura e que vão fiscalizar, Então nós vamos trazer o nível da acupuntura um nível muito interessante na formação. É um ganho. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na formação, para nós todo mundo vai estar mais ou menos o básico vai estar no mesmo patamar. Lógico que existem os melhores, né? Porque hoje ainda existe a acupuntura enquanto curso livre. Então tem muitos cursos que nem sempre dão a base teórica importante
para aquele que vai exercer a acupuntura. É o mesmo caso que teve, né, que foi muito polêmica, que causou, que eu vejo de muitos pacientes que têm medo da agulha, já tinha medo Sim. da agulha, aí depois teve perfuração do pulmão da pessoa, né, a gente não vai citar o nome, mas quem segue, quem está a par desses assuntos, a gente vê o que aconteceu. Então, é negligência, é falta de conhecimento. Não Exatamente. é fazer um curso de uma semana, de um dia, que você já vai agulhando a pessoa, né? Que você já tem um conhecimento. Poxa, a medicina chinesa é um estudo milenar. Sim. A gente não para de estudar, não para de procurar conhecimento, porque há suas inovações também. E cada pessoa funciona de um jeito, né? Cada corpo é de um jeito. Sim. Então, Deus criou a gente de uma maneira tão perfeita que nós somos imperfeitos para chegar à perfeição. E há as transformações, os pontos, os canais, as emoções, e tem que ir tratando, e cada sessão é de um jeito, hoje o seu pulso está de um jeito, amanhã está de outro, porque você acorda de um jeito diferente, com um humor diferente, né? Às vezes a gente altera o nosso humor de dia, de tarde, de noite, mulher então mais ainda. Então, a imprudência para gerar esse tipo de acidente não é nem um acidente, é uma imprudência mesmo. A pessoa precisa ser muito negligente, porque não precisa conhecimento tão aprofundado para entender que uma agulha pode provocar esse tipo de acidente. Então, realmente, exatamente esse projeto de lei se transformando em lei vai fazer com que as pessoas, vai exigir que as pessoas tenham uma formação mais adequada, né, para poder atender. São casos... não são muitos casos que aparecem, mas são casos que são importantes, que a gente tem que comentar, tem que estar atento, porque isso não pode estar acontecendo, né? Então, realmente, a aprovação, a transformação desse projeto de lei em lei será um marco na história da acupuntura no Brasil, porque a gente tem toda uma história de luta, de discussão, de debate, há muitos anos. E a partir daí a gente vai ter eu imagino um crescimento onde aí você pode até falar melhor como que a medicina chinesa é tratada na China e como que a medicina convencional e a chinesa habitam o mesmo hospital, como é que isso é tratado, porque eu fiz uma residência com uma médica chinesa aqui no Brasil, que ela mal falava português, a gente tinha que, às vezes, trocar até um inglês, que o meu inglês ainda... mas é para poder se comunicar. Mas ela me falou em algumas oportunidades, que eu tinha muita curiosidade de saber como que isso era tratado na China, desse mix, né? Dessa junção. Porque ninguém quer aqui competir conhecimento, não é isso. A proposta é exatamente agregar, né? Então, você ter o conhecimento da medicina tradicional chinesa agregado a essa medicina maravilhosa, convencional, que tem já ganhos importantes aí, né, em termos de resultados, né, terapêuticos, com esse avanço tecnológico, que hoje a medicina tem muito da tecnologia ajudando, né, na sua prática. Eu acho que a gente ter as duas sendo utilizadas seria um ganho importante para a população. Mas aí eu gostaria de ouvir, você que morou lá um tempo, porque eu ouvi dessa doutora, mas de repente você tem coisas interessantes aí para a gente trocar, compartilhar com quem está nos ouvindo. É um ganho porque no Ocidente não é tão bem aceito, porque eles entendem como competição. Sim. Aqui no Brasil os médicos entendem como competição, mas muitos médicos estão estudando a medicina chinesa e falam o quanto que pode agregar. Por quê? Medicina ocidental, algumas vezes, é muito invasivo, né? Agressivo no nosso organismo. E eles veem que muitas coisas não precisa ser tudo com medicamento. Pode ser com acupuntura, pode ser quando é coisas muito grave, que a gente vê que é ataque cardíaco. A acupuntura consegue ajudar? Claro, consegue. Né? Mas a gente vai por
pro médico convencional, que ele consegue o resultado muito mais eficiente, tem que ser muito rápido. Tem operações que a gente tem que abrir a pessoa no coração, tem que tratar logo. Mas depois, para não dar aqueles medicamentos muito agressivos, a gente vai na acupuntura, sabe que a acupuntura consegue trazer uma eficiência. Até abrindo um parênteses importante, porque a medicina tradicional chinesa, a acupuntura mais especificamente, é muito barata. É um atendimento onde, com certeza, uma política de saúde voltada para como a gente tem já, né? Apesar de não ser tão... não há uma atenção importante para ela, mas já existe uma política, né, das práticas integrativas e complementares, da qual a acupuntura faz parte. Por quê? Porque essas práticas terapêuticas, elas se tornam efetivas, importantes e de um custo muito barato também. Muito acessível. Muito acessível, né? Muito acessível. No sentido de promover saúde sem ter para o governo um gasto como teria com outras abordagens terapêuticas. Aí talvez a empresa farmacêutica não vão gostar muito, né, dessa ideia. Aí é muito polêmica, gente. E esse lado, por exemplo, essa junção, por exemplo, a medicina chinesa usa também muito a ressonância, porque consegue ver com mais eficiência, além da pulsação, né, que a gente tem que aprender mesmo, mas eles conseguem enxergar através da ressonância e falar, olha, realmente, isso daí é uma confirmação maior. Sim. Então usa muito raio-x, essa tecnologia, né? Tem que usar. E isso é um ganho, sabe? Quando há essa união entre as duas medicinas. Mas a gente vê que no Ocidente se você usa a medicina chinesa, tem que ser medicina chinesa. Diagnosticar apenas com a medicina chinesa. Se você é ocidental, então usa apenas isso. Juntando, a pessoa fala, não funciona. Não, na verdade funciona sim. Eu uso muito da parte da decodificação, que eu uso a parte das emoções, para tratar as emoções através da hipnose. A medicina milenar chinesa com a medicina nova germânica. Então, mas as pessoas falam assim, não pode misturar. Claro, se for benéfico para a pessoa, para aquele ser que está na minha frente buscando ajuda, por que não? Existe nessa política das práticas integrativas e complementares, são 29 práticas que já são contempladas ou deveriam ter no Sistema Único de Saúde de todas as prefeituras, né? Que isso ficou muito a cargo das prefeituras. Então, o que acontece? O prefeito que se interessa pelo assunto, na cidade dele, já tem um respaldo legal, ele consegue fazer alguma coisa. Onde não tem, fica muito a desejar. Me parece que, não tenho certeza, mas a hipnose faz parte. É uma dessas 29. Sim. A acupuntura também entra, a fitoterapia, o reiki. Tem várias práticas que têm já uma comprovação científica de resultado, né, importante, e que já fazem parte desse conjunto de práticas integrativas, que é exatamente aquilo que a gente está falando da acupuntura, que são abordagens terapêuticas que têm um olhar do todo do ser humano, aquela visão holística, que, querendo ou não, uma visão científica, ela é muito específica, né? Porque isso faz parte do próprio entendimento do que é científico. A gente tem que eliminar fatores e procura ser o mais específico possível, né? E a especificidade é importante na visão científica. Só que essa visão científica não pode, essa especificidade não pode perder a visão do todo, que essas práticas, elas resgatam isso. É exatamente o todo, né? A própria acupuntura, a gente olha o todo mesmo, né? Então, é importante saber como a pessoa está emocionalmente na nossa avaliação, mesmo no tratamento de dor. Lógico que é importante. Sim. Porque às vezes fala assim, dor é física, o que tem que ver o emocional com o físico? Para a medicina tradicional chinesa tem tudo a ver. Tem muito a ver.
né? Então, essa visão do todo é importante, a visão holística, né?